listen to the story and decide for yourself. Eu não lembro a regra do listen to. O listen tem que estar sempre acompanhado do to, porque eu lembro que listen to the radio é escutar o rádio. Isso. Tem que estar sempre, aqui no caso, escutar a história. Isso, perfeito. Então, o listen, ele é o único verbo que ele vai estar sempre com o to. Sempre, sempre, sempre ele precisa do to. Por exemplo, mesmo que você coloque no meio aqui, I am listening to the radio. Esse to não tem um significado. Esse to não tem uma tradução de para ou alguma coisa assim. Mas ele está ali. Eu estou escutando rádio. Então, esse to ele está ali, mas ele não tem uma tradução. Eu estou escutando o rádio. Estou escutando rádio. E da mesma forma, se você falasse I go to, sempre que você falar o go, percebe que você está utilizando listen, você colocou o ing e colocou o to. Uhum. Se você falar I listened, você colocou o ed, mas mesmo assim você colocou o to na sequência. I listened to the radio. Vamos colocar to the music. Então, eu escutei a música. O to, ele tem esse mesmo sentido. Ele precisa do ele tem esse mesmo sentido. Ele precisa do to. I go to the stadium every Tuesday. Eu vou para o estádio todas as terças. Mas o que acontece aqui? Esse to, ele tem uma tradução nesse sentido depois do go, que é sempre para. Eu vou para. Quando você coloca o ing, I am going to the stadium. Aqui acontece a mesma coisa. Eu estou indo para o estádio. Se você fosse falar eu fui, I went to the stadium. Então, todos eles têm o to. Todos eles têm o to. O go, as formas do go, precisa do to acompanhado. Uhum. Muitas vezes a gente fica pensando at, será que é at? Será que é in? Será que é on? Mas se é depois do go, é sempre to. Que nem, por exemplo, I always go to the beach. Então a gente fica pensando, é praia. Praia é sempre at. E o que acontece? Não é at porque tem o go. E aí, por exemplo, ali no listen, eu não posso usar então on radio, né? Não, você vai utilizar o on the radio estaria certo. On the radio estaria certo. Por exemplo, a música está tocando no rádio. The music is playing on the radio. É a mesma lógica do na praia, at the beach. Só que como está acompanhado com listen, vai ser I am listening to the radio. I am listening to the radio. Porque esses dois verbos, eles forçam o uso do to na sequência. É que nem o want. O want também força o to na sequência. Porque geralmente o want, ele pega eu quero correr, eu quero caminhar. E por isso que ele força esse to. Mas se você for falar eu quero chocolate, você não utiliza o to. Mas o go e o listen precisa. Eu fui. Eu lembro que uma das frases antigas que a gente fez era listen to the radio and it tinha listen on the radio, ou estava errado, eu listen to on the radio, para dizer, tá escutando aonde? Tô escutando no rádio, tô escutando no celular, tô
Não tem, então, no on depois do to ali. Se fosse, eu estou escutando no rádio, ou estou escutando no celular. Perfeito. Nesse exemplo, sim. Perfeito, perfeito. Ótima observação. Eu estou escutando no rádio, então está saindo do rádio a questão. I am listening on the radio. Estou escutando no rádio. Agora, se você está escutando o rádio, aí você vai utilizar o to. Perfeito. Ótima observação. Não lembrava dessa daí. Exatamente. Então, quando você pode utilizar quando você está escutando no rádio uma música. Sim. I am, porque o que acontece? A ideia é I am listening, por exemplo, alguma coisa. The music. I am listening to the music on the radio. I am listening to the music on the radio. E daí o que acontece? Esse to the music, ele está escondido. I am listening on the radio. Mas é I am listening o programa, I am listening a música, I am listening to the alguma coisa on the radio. Então ele está meio que oculto aqui. Meu Deus. Next. Não sei porque eu botei, deixa eu ver. Aqui, esse aqui é uma das antigas aqui. Acho que já deve ter explicado, mas eu não lembro. My brother is pretending he is rich. My brother is pretending he is rich. Ótimo. Tá, essa frase, no caso, meu irmão está fingindo que é rico. O that ali, no caso, não se encaixaria. Se tivesse botado my brother is pretending that he is rich. O that ali, antes do he, poderia ser colocado ou não? Poderia. É opcional. É opcional. Esse that, muitas vezes no inglês não tem a necessidade de falar. Então, depende da pessoa que vai estar falando esse that. Por exemplo, vai acontecer também I know you are cool. Vou pegar um exemplo bem simples assim. Eu sei que você é legal. Mas aquele que, ele não tá ali na frase. Eu poderia falar também I know that you're cool. Os dois têm o mesmo sentido. Os dois você pode optar. Então, o that, em muitas frases, ele não precisa aparecer. Mas se você falar, não vai ficar estranho. Ok. Então, aqui o that, ele é opcional. Ele é realmente opcional nessas frases. Que vocês falaram da questão do kind. A gente aprendeu, alguma vez na vida, a gente aprendeu do which one. Sim. Aulas passadas ali. As duas últimas a gente falou um pouco sobre. Perfeito. Então, provavelmente a gente não falou alguma coisa assim. What kind of shoes do you like? The blue one or the red one? Não? Foram nas aulas muito, muito antigas, mas eu não lembro desse kind, não. É que... Eu acho que eu lembro. Lembra, Mila? Não me é estranho, assim. Porque esse kind também tem o kind de carinho, não tem? De carinhoso, atencioso. You are very kind. Você é muito gentil. Kind é gentil. É a mesma palavra? Mesma palavra. Exato. A gente viu nesse sentido aí. Pode ser, então eu tô confundindo. Então... como tipo, não. Porque, geralmente, quando vem essa questão do which one, que a gente pergunta qual deles, geralmente vem esse tipo de pergunta.
What kind of shoes do you like? Que tipo? Ou which one do you like? Which kind? Então, só para vocês adicionarem aí na questão do que vocês têm de anotação, geralmente esse kind vai vir nesses estilos aqui. Que tipo de tênis vocês gostam? Vocês estão comprando alguma coisa? Assim. What kind of iPhone are you looking for? Então, que tipo de iPhone vocês estão procurando? Aí, sei lá, ela vai falar the black one or the... não é branco, né? É branco, sim. White one. Então, que se utiliza o one também, que a gente viu. Então, a gente pode utilizar tanto which one como o kind para acompanhar essa questão, porque eu estou dando duas escolhas. Which one? Which iPhone are you looking for? What kind? A mesma coisa. Which iPhone? What kind? Great. Great. Vou deixar anotado aqui. Então, na outra frase que eu botei a dúvida, então é a mesma coisa, porque eu tinha botado outra frase do Anki aqui. They told me it is the same show all year long. All year long. Também está oculto that, no caso ali, they told me that. Só foi direto, they told me it is the same show. They told me, você pode, mesma coisa. O that você pode escolher utilizar ou não. Ele, muitas vezes, as pessoas falam ele, mas ele não tem a necessidade de ser utilizado. Então, todas essas situações aí que você tem o that, entre parênteses, significa que você pode ou não utilizar. Ok. And did you guys speak English last night? No. Why not? Because the conversation